O episódio que foi de 0 a 100 em questão de minutos. A primeira metade, a batalha fantástica entre Unohana Aretsu e Zaraki Kenpachi, onde a Unohana mostrou por que é a primeira Kenpachi e finalmente revelou sua Bankai. E na segunda metade, vemos o início da terceira fase do treinamento do Ichigo em Renji na divisão 0. Será que o protagonista de Bleach foi expulso mesmo? Vamos comentar e analisar tudo isso nessa análise do episódio 10 de Bleach, a Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias e de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar ideia sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. Já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, o episódio 10 de Bleach tem o nome de The Battle, ou A Batalha, e adaptou do capítulo 526 até a primeira página do capítulo 528. Porém, como falei na análise do episódio anterior, como eles haviam feito uma reestruturação da narrativa, parte do capítulo 523 foi adaptado nesse episódio também, por causa daquela parte inicial do palácio do Nimaya Uetsu, onde o Ichigo e o Renji começam a batalhar contra as exaustas, mas eu tô me adiantando, já eu chego nessa parte. E bom, dito isso, bora pra análise. Galera, o começo desse episódio foi bombástico, pra mim superou em muito, mas muito mesmo no mangá, e também melhorou algo que a galera tava reclamando muito no episódio anterior, que foi o fato de que estava muito escuro no Muken e algumas pessoas não conseguiam nem identificar o que estava acontecendo. Porém, acredito que esse problema foi resolvido aqui nesse episódio, pelo menos é o que eu acho. Se você ainda achou escuro e ficou difícil de ver, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber tua opinião. E claro, agora falando em si dos elementos que vimos nessa batalha, primeiro eu gostaria de destacar uma cena no início da Unohana se movendo, que véi, pra mim ela parecia um bicho se mexendo, parecia realmente a menina do chamado, principalmente com aquele cabelo longo dela. Foi algo que realmente me passou a sensação de, será que eles realmente vão querer colocar o terror no Zaraki? E bom, terror sabemos que não, mas vimos que ele ficou bastante intrigado com o que estava acontecendo. Afinal, ele ficava apagando e voltando o tempo todo, sem entender o que estava acontecendo. Algo que vimos no final do último episódio e que muita gente ficou pensando que poderia ser uma espécie de genjutsu, algum poder da Unohana, onde ela estaria mexendo com a mente do Kenpachi. E aqui nesse episódio temos a explicação de que não é isso, né? O que está acontecendo na verdade é que a Unohana é um absurdo de forte. Vocês têm noção da apelação que essa mulher é? Ela estava matando o Zaraki e curando ao mesmo tempo. Isso é algo realmente absurdo. Ela fazia isso, como explicado no episódio, para fazer com que ele chegasse no limiar da sua vida e voltasse ainda mais forte. Cada vez que ela matava ele e trazia de volta, ele ia ficando mais forte a cada vez, até que chegou um momento que ele conseguiu superar o poder dela. Mas já eu chego nessa parte, porque é interessante perceber a relação do Zaraki com a Unohana. Algo que muitos comentam que às vezes poderia ser uma relação de amor e tudo mais, mas que na verdade, pra mim, é uma relação mais de rivalidade entre os dois. Porque os dois estavam entediados e conseguiram encontrar alguém que conseguisse satisfazer, como a própria Unohana fala, os seus desejos por batalha. Algo que a Unohana leva como o seu pecado. Porque, assim como ela mesma fala, ela não conseguiu dar uma batalha digna ao Zaraki nos tempos antigos, onde o Zaraki ainda era uma criança, a Unohana era capitã da 11ª divisão ainda ocupava o cargo de Kenpachi, e eles lutaram de maneira selvagem, onde o Zaraki iria vencer a Unohana, porém como ele percebeu que ela iria morrer, ele inconscientemente começou a se bloquear e começou a abaixar seu nível de poder para conseguir lutar de igual para igual com ela. Algo que foi se estendendo por toda a vida dele, porque afinal todo mundo era mais fraco do que ele, e cada vez que ele se restringia mais ele ia selando o seu poder. Porém, como a Unohana falou nesse episódio, as experiências de batalha, como por exemplo com o Ichigo e com Notra, o espada número 5, evidenciou essa característica, mas também mostrou para Unohana como ela poderia fazer para liberar o verdadeiro poder do Kenpachi. Porque como eu falei anteriormente nesse vídeo, cada vez que ele chegava próximo da morte, ele conseguia voltar ainda mais poderoso. E esse é inclusive um dos motivos do porquê ele perdeu por Ichigo lá no arco da Soul Society, algo que muitos julgam muito como protagonismo, mas na verdade tem uma explicação plausível. Além dessa, tem outras explicações, e que se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo aqui do canal onde trago argumentos
bem baseados dentro do que aconteceu na obra, tá? Pra explicar o porquê não é protagonismo o Ichigo ter vencido o Zaraki naquele tempo da obra. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir, beleza? Mas voltando pra análise e falando da batalha em si, eu gostei muito, galera. Como eu falei no início do vídeo também, tivemos algumas cenas extras que deram realmente mais dinâmica para a batalha do que em relação ao mangá. Não que a batalha no mangá fosse ruim, a batalha no mangá já era muito boa. Contudo, eles melhoraram muito aqui no anime. Ficou algo realmente sensacional. Principalmente quando a Unohana ativou a sua Bankai, que pra mim foi algo realmente absurdo. Porque ver realmente ela falando Bankai com aquela voz pesada, com aquela voz realmente parecendo de uma assassina e tudo em volta ficando um mar vermelho de sangue, pra mim me pareceu realmente muito incrível. Mas o ponto alto foi realmente ver o funcionamento da Bankai dela, a Minazuki, que significa o fim de tudo. E diferente da sua Shikai, onde ela cura tudo, a sua Bankai destrói e mata tudo. E na minha opinião é muito poético, porque realmente mostra as duas faces da personagem. A face da capitã da 4ª divisão, onde é encarregada de curar e salvar os outros, e a face da primeira Kenpachi, aquela que era criminosa e que era conhecida por matar todos. Mas claro, falando do funcionamento da sua Bankai, temos algumas adições que são bem legais pra mim, que a primeira é que realmente fica parecendo um mar de sangue. No mangá a gente não tinha essa noção. E segunda, ela consegue atirar lâminas de sangue. E isso eu achei muito massa. E na hora que eu tava assistindo o episódio, me veio na cabeça o poder da lua superior 6 de Kimetsu no Yaiba, porque ele também conseguia atirar essas lâminas de sangue. E galera, pra mim ficou sensacional. E é mais um funcionamento que a gente ganha sobre a Bankai da Unohana. E eu tô doido pra futuramente trazer um vídeo explicando toda a Zanpakuto dela, detalhando tudo pra vocês. Mas claro, pra finalizar essa parte do episódio, eu não posso deixar de comentar algo muito importante que é bem discutido até os dias de hoje na comunidade, desde que isso aconteceu no mangá, é se realmente a Unohana deveria morrer ou não. Claro, eu como fã da obra, gostaria muito que ela vivesse, mas entendo que é algo que, como foi falado nesse episódio, a tradição é que exista apenas um Kenpachi a cada geração. E essa batalha foi como se realmente a Unohana tivesse passando o manto, entre aspas, do Kenpachi para o Zaraki. É como se ela realmente estivesse cumprindo o seu destino, cumprindo o seu propósito. Então, eu gostaria que ela ficasse viva. Gostaria muito. Afinal, ela ia passar a faca em vários Quincy's. Porém, entendo que foi algo sedimentado no mangá, ou no anime aqui no caso, e que também é algo próprio da 11ª divisão. Porque, como sabemos, foi a própria Unohana que definiu como a divisão deveria funcionar. E é assim até os dias de hoje. E falando do dia de hoje, se você quer aproveitar uma promoção de mangá ou de algum figure action ainda hoje, saiba que lá no meu canal das promoções no Telegram tá cheio de promoções assim da Amazon pra vocês. Então, se você quiser economizar em dinheiro, em tempo, ainda hoje, clica no link que tá na descrição, entra lá no canal do Telegram, olha as promoções que já tem lá e corre pro abraço, meu filho, não perde não. Mas enfim, agora voltando para a análise do episódio e encaminhando para o final desse review, chegamos na parte do terceiro palácio da divisão 0, onde realmente de fato começa o treinamento do Ichigo e do Renji, e é no palácio do Uetsu Nimaya, o criador das Zanpakutos. E galera, eu gostei muito como o episódio foi de 0 a 100, assim, do nada, porque a primeira parte foi totalmente intensa, ação para todo lado, muito sangue, e aqui não, aqui foi uma parte mais leve, pelo menos por um momento, onde a gente realmente teve um alívio cômico para tirar a atenção da batalha, algo que na minha opinião, o Kon realmente faz muito bem. A presença dele animado com as mulheres, que na verdade eram os espíritos de Zanpakuto, me fez rir, mas foi aquela risada honesta, aquela risada que você não consegue parar de rir. Pelo menos pra mim nessa parte foi assim, não sei pra vocês. Mas fato é que o que me intrigou muito também, e que já tinha me intrigado no mangá, foi a personalidade do Nimaya. Mas fica tranquilo que eu não vou dar spoiler, tá? Porque ele é aquele típico mestre que é engraçado, todo gente boa, meio maluco às vezes também, mas que vai pegar pesado na hora do treino e vai dar uma lição realmente dura para o seu aprendiz. Algo que ele fez com o Ichigo mais à frente do episódio. Mas antes, preciso explicar, caso algum de vocês tenha ficado com dúvida sobre como funciona o processo das Exaustes em relação aos Shinigamis. Porque, como sabemos, o Uetsu Nimaya é o criador das Zanpakutos, ou seja, todas as Zanpakutos que vemos em Bleach foram criadas por ele. Absolutamente todas. E claro, quando a escola de Shinigami faz o pedido, ele envia as Exaustes, que são as espadas seladas, para que cada aprendiz de Shinigami possa obtê-la e possa treinar para desenvolver a sua Shikai e Bankai futuramente. Afinal, como sabemos, o poder de uma Zanpakuto é o poder da própria alma do Shinigami. Eles estão intimamente ligados. E para isso, o Shinigami imprime o seu espírito dentro da espada, fazendo assim que com o tempo ele passe a liberar a primeira Shikai e junto com ela vem o espírito da sua Zanpakuto. E aí é que a gente chega na parte do treinamento de fato do Renji e do Ichigo, onde eles começam a batalhar contra as Exaustes e a gente vê que o Renji passa, mas o Ichigo não. E o Uetsu Nimaya fala que o Ichigo
é um Shinigami falso. E se a gente reparar bem, vemos que o Ichigo não tem um Azaoshi. Ele nunca teve. Afinal, ele nunca frequentou a escola de Shinigamis. Por quê? Ele obteve seus poderes de Shinigami, primeiramente, quando ele pegou o poder emprestado da Rukia, e segundo, foi depois do treinamento com o Urahara Kisuke. Porém, ele nunca recebeu um Azaoshi de fato. Mas e aí? Como será que ele conseguiu esse poder? Qual é o mistério por trás disso? Eu quero saber de você que não leu o mangá, tá? Comenta aqui o que você acha que vai acontecer e como você acha que o Ichigo conseguiu esses poderes. Se você leu o mangá, eu sei que você tá se coçando para dar spoiler, mas não faz isso não, tá? Se for comentar aqui no vídeo alguma coisa, coloca aviso de spoiler ou comenta algo sem dar spoiler, beleza? Mas enfim, galera, essas foram as minhas considerações sobre o episódio 10 de Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E agora eu vou passar pra você de novo, porque eu quero perguntar o que é que você achou do episódio. Comenta aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte. Eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.